Em Mateus capítulo 26, versículos do 69 ao 75 nos diz: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos amigos, queridos irmãos, por incrível que possa parecer, mas boa é esta palavra. E por quê? Porque esta palavra nos traz um grande ensinamento, um mistério, a questão do arrependimento. Qual é a diferença do rancor para o arrependimento? Pois na Bíblia Sagrada também é comentado a respeito do Judas Iscariote, que foi o traidor. Ele, após cometer tal ato de traição, é dito na palavra de Deus que ele foi se enforcar. E, no entanto, nesta passagem bíblica atual que nós acabamos de ler, percebemos aqui a atitude do Pedro, do apóstolo Pedro, até então discípulo, que no momento de angústia, de uma acusação, ele nega que conhecia Jesus 3 vezes. No entanto, quando ele se lembra da palavra dita pelo próprio Senhor Jesus, ele chorou amargamente. Ele se arrependeu profundamente, diferentemente de Judas Iscariote, porque depois que a consciência pesou sobre ele e ele foi devolver as tais moedas, não aceitar as moedas, e ele foi simplesmente se enforcar. Percebe-se que quando uma pessoa pratica um ato que lhe traz vergonha, essa pessoa tenta fugir, essa pessoa tenta camuflar, essa pessoa não assume a responsabilidade daquilo que fez e tenta passar para outro, e se não, fugir da responsabilidade, fugir da culpa, tentar apagar aquilo que ele fez. No entanto, quando vamos para o caso de Pedro, ele não fugiu. O que ele fez? Ele chorou amargamente, e sabe-se muito bem pela história que quando Jesus, já ressuscitado, se manifesta a eles estavam pescando, inclusive o Pedro, e aí Jesus, após eles saírem do barco, e aí Jesus lhe pergunta por 3 vezes: Pedro, ama-me? E ele responde que sim, e no final tu o sabes. E aí Jesus conclui: apacenta as minhas ovelhas. E no final da vida de Pedro, ele não negou mais a Jesus. É dito pela história que ele foi crucificado também, porém não da mesma forma que Jesus, pois ele não se achou digno, e aí pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Mas o que importa aqui é que ele não negou a Jesus, nunca mais. Isto prova o seu arrependimento, quando nós mudamos completamente de atitude, de direção, em relação àquilo que antes nós fazíamos. Exemplo, se eu hoje bebo bebida alcoólica e me arrependo, se eu fumo e me arrependo, se eu consumo drogas e me arrependo, se eu roubo e me arrependo, estas tais coisas nunca mais eu as praticarei novamente, porque me arrependi e mudei completamente de direção.
Mas quando a gente não se arrepende daquilo que a gente faz e só lhe causa remorso, só lhe causa vergonha, a pessoa esconde aquilo que está fazendo ou que estava fazendo e tenta passar a culpa para outro ou para alguma situação, não assumindo a responsabilidade e nem muito menos mudando de direção. Fica a dica: o arrependido muda de direção. Aquele que só tem apenas vergonha do que faz, ele não muda, ele só apenas esconde. A paz do Senhor.